Vamos lá, pessoal. Agora sim, tá? Estamos ao vivo aqui e nossa aula está sendo gravada, tá? Boa noite a todos. E os colegas que não puderam assistir a aula hoje, alguns já mandaram até mensagem aqui no privado. Fiquem tranquilos. Nossa aula, como sempre, a gente grava e faz o possível para tentar colocar ainda hoje, tá? Vou tentar colocar ainda hoje para vocês, para ficar bem melhor. Tá bom? Só uma notícia rápida para vocês com relação ao concurso do César, né? Alguns de vocês colocaram no grupo aí o vídeo lá do Instagram da prefeita Riva, né? No final, não sei se vocês perceberam, ela tá meio irritada, ela pega a caneta, joga assim em cima e acho que ela nem percebeu que tá sendo filmada ainda. E é só isso mesmo, tá? E jogou a caneta assim em cima, virou a cadeira, digo, eita, pô, ela tava meio arretada com alguma coisa. Mas enfim, vamos aguardar, né? Concurso, até então, a banca, eu venho acompanhando diariamente a banca, e a banca não soltou nenhuma nota dizendo que o concurso ia ser adiado, né? Porque a gente sabe é um vídeo que ela postou no Instagram, mas a banca até então não tem nada que fale nada do concurso. Então, vamos pensar que dia 30 vai ter o concurso, né? Não vamos tirar o foco, não vamos tirar o foco, e vamos ver o que vai dar, né? Segundo ela lá, acionou as autoridades, né, o Ministério Público, Polícia Federal, vamos ver o que vai dar. Então não vamos perder o foco não, tá bom? Qualquer novidade aí eu estou acompanhando a Consulpan e aí eu passo para vocês. Mas até então a Consulpan não se manifestou em nada, tá? Então vamos dar sequência aqui à nossa maratonazinha, tá? E hoje eu trouxe para vocês aí 21 questões. Fiquei devendo uma que a semana passada eu repeti, a primeira e a segunda foram idênticas. Aí eu até brinquei com a Aparecida que nessa aula agora eu botava 21 para descontar. Então, Aparecida não está ao vivo, mas a palavra está cumprida, viu, Aparecida? Tem 21, vamos, como é que eu prometi para você. Tá bom? Então, povo, vamos embora aqui. Vou só ativar agora sim. Tá? Nossas questõezinhas aí de informática, tá? Eu até pedi para vocês lá que tentassem baixar e tentassem resolver, né? Até para vocês se autoavaliarem também, isso era muito importante, isso é primordial. Mas eu sei que muitos aí passaram o dia na correria, principalmente quem está em sala de aula, é meio complicado, e a gente até entende, tá? Mas quando eu falo isso, eu falo para assim, o bem de todos, porque a gente, quando tenta fazer o simulado, o exercício, a gente tenta, assim, ao máximo, colocar em prática para a gente vir aprendendo, né? E aí as dúvidas a gente vai anotando. Se não conseguiu, paciência, né? A gente vai, como sempre, dando os bisu aqui, e eu tenho fé em Deus que no dia da prova, se Deus quiser, vocês vão botar em prática, vão lembrar cada aula que foi gravada, vocês vão lembrar e vão sair muito bem. Tá certo? Então vamos lá. A questãozinha 1 diz o seguinte: qual é a principal função do sistema operacional em um computador? Tá? O que eu quero dizer para vocês? Que a questão, ela cita que o sistema operacional é de um computador, mas hoje, todo equipamento eletroeletrônico, ele precisa de um sistema operacional, tá certo? Por exemplo, a sua TV em casa, que é Smart TV, 50, 60 polegadas, que faz tudo, ela precisa ter um sistema operacional. Tá? O sistema operacional que ela opera lá é o Android. Tá? O seu celular precisa ter um sistema operacional. Tá? Então, todo equipamento eletroeletrônico agora, tá? Para você estar na internet, para você conversar com alguém, precisa ter um sistema operacional. Ele precisa ter um sistema que opere as funcionalidades que são exigidas no mercado. Essa é a realidade. Então, quando ele diz aí na questãozinha, qual é a principal função do sistema operacional de um computador, você tem que botar em mente que um computador, ele tem várias funções, né? Mas ele quer a principal função, que aquele sistema está instalado na máquina. E aí a primeira questãozinha diz que a principal função do sistema operacional é ele executar os programas e gerenciar o hardware. A letra B, ele diz que é apenas executar programas. A letra C diz que somente gerencia hardware. A letra D diz que ele controla a internet. Então, assim, eu já disse em algumas aulas, e hoje eu vou repetir para vocês, que na informática, em questões para concurso, quando se tem alguma palavra na questão de expressão, né, sempre é bom ficar atento, porque geralmente ela sempre, quando ela tem assim, exclusivamente, somente, apenas, pode ter certeza que 99,9% dessa resposta está errada. Então, por exemplo, na letra B,
Na letra B, quando ele diz assim, que a função do sistema operacional é apenas executar programa. Errado. A gente sabe que não só faz isso, executar o programa, né? A gente sabe que isso não só... Você pode, um computador ligado, você pode botar um carregador, o cabo do carregador e carregar o celular. Então, não é só apenas executar o programa. Você pode carregar um celular, tá? Você pode fazer um cálculo, que ele tem calculadora. Então, não é apenas. Então, esse apenas aí, você já elimina, tá? A letra C, ele fala somente. Então, mais um aqui, somente, não é somente. Então, também a gente descarta. Então, a gente ficaria entre a letra A e a letra D. Mas aí a letra D diz que o sistema operacional ele controla a internet. E a gente sabe que não é função do sistema operacional controlar a internet. Para controlar a internet, quem que vai controlar a internet? O seu roteador, né? Então, por exemplo, se o seu roteador tiver com problema, a sua internet vai ficar um lixo na sua casa, vai ficar caindo, travando, né? Se o cabo de fibra óptica que chega até a sua casa, o cabo por algum motivo partiu, também vai ficar ruim. Então, não é função do sistema operacional controlar a sua internet, né? Ele tem, por obrigação, de estar bem instalado no computador para que quando a internet chegue no computador, ela possa se desenvolver de uma forma bem rápida, tá? Então, a letra D também a gente vai descartar. Então, sobrou para a gente a letrinha A, onde ele diz que a função do sistema operacional, aí sim, é executar os programas e gerenciar os hardware. E aí eu acabei de dizer a vocês, quando eu falei no apenas, né? Quando eu falei, você pode colocar o cabo e carregar seu telefone, seu celular. Então, quando ele fala gerenciar programas, executar programas e gerenciar hardware, esse hardware, por si só, já está dizendo, né? Aí eu dei sem querer um exemplo para vocês. Quando você coloca o cabo que coloca o seu telefone celular para carregar o seu computador, e o que é que acontece? O próprio sistema operacional ele vai gerenciar o hardware, e é o celular, né? Quando a bateria estiver 100%, ele vai avisar aqui no cantinho do relógio, né? Tá? Que está cheio. Então, ele faz esse controle, esse gerenciamento. Mesma coisa se você bota um pendrive, né? Se você bota um teclado, então ele faz esse gerenciamento, tá bom? Então, quando ele fala aqui qual a principal função, ele está destacando que a gente sabe que o sistema operacional tem muito mais funções. Tá bom, meu povo? A segunda questãozinha aí, meu povo, é uma questãozinha já envolvendo o Windows 11. Por que que eu coloquei essa questãozinha hoje? Porque, assim, no Cedro, tudo bem, né? Que eles pediram lá o sistema operacional Windows 10. Mas o que é que vocês têm que botar em mente? Que o concurso público, né? Isso aí serve para os próximos que vocês se inscreverem. Quando você fala em sistemas operacionais, a banca, ela pode te surpreender. Ela pode colocar, por exemplo, coisas do Windows 7, né? Do Windows 10 e do próprio Windows 11. E ainda não fixou, né? Eu estava até fazendo umas pesquisas esses dias e tinha lá num blog lá dizendo que a Microsoft, a partir de outubro de 2025, ela não vai dar mais suporte ao Windows 10, tá? Quando ela diz que ela não vai dar mais suporte, o que é que isso quer dizer? Que alguns drives não vão ser mais atualizados. Então, assim, por que ela faz isso? Porque ela já lançou o Windows 11. Eu acho que se você hoje botar a população, 70, 80% já está com o Windows 10. É muito raro e eu acho que quase nada você vê mais computadores com Windows 7. Por quê? Porque desde 2015, quando o Windows 10 foi lançado, que o Windows 7 deixou de ter suporte. O Windows 7. Só que a Microsoft ela não pode retirar o mercado de vez, o produto de vez do mercado. Tá? Ela não pode. Por quê? Porque como ela vende os computadores e cada computador ela tem sua licença, muitas licenças, principalmente órgãos públicos, empresas que compram em massa, né, os computadores, eles, às vezes, uma licença daquela, em vez de um ano, vale 2. Então, se ela não der mais suporte, isso é um processo muito grande para ela. Então, o que é que ela faz? Aos pouquinhos, ela vai descontinuando os serviços, tá? Ela vai descontinuando. Então, assim, o blog lá diz que a partir de outubro não vai ter mais suporte ao Windows 10. Só que, assim, em novembro, ela não pode mais dizer assim, o Windows 10 não vai mais funcionar, que eu não dou suporte. Ela não vai, porque ela vendeu muita máquina com licença.
Então, aos pouquinhos, ela vai descontinuando. Vai chegar uma hora que sua máquina não vai pegar o som. Por que não vai pegar o som? Porque o drive de som não vai atualizar mais. Então, você vai ser obrigado a atualizar a máquina para o Windows 11. Vai chegar uma hora que sua Wi-Fi pegou ontem, mas hoje não quer pegar. Por quê? Porque o seu drive de Wi-Fi, né, não atualiza mais. Ficou obsoleto. Então é assim que funciona. Então, por isso que eu coloquei essa questãozinha do Windows 11, tá? Porque os próximos concursos que vocês fizerem, vocês vão lembrar disso, né? Possa ser que a banca ela lance lá sistema operacional e especifique o Windows 11 e Linux. E possa ser que ela diga lá só sistemas operacionais. E aí você vai ter que saber de cada sistema um pouquinho. Então, eu coloquei essa questãozinha aí, a 2, tá? Sobre o Windows 11, porque foi uma questão recente. Foi uma questão que a banca ela lançou agora, ela fez agora em janeiro. Então, assim, a banca pode surpreender e colocar essa questãozinha, por que não? Mas aí você já vão estar ligado. Pelo desenho, vocês já ficam ligados na resposta. E ele diz o seguinte: no contexto do sistema operacional do Windows 11, como se denomina o recurso disponível nas opções de segurança do Windows, representado na figura abaixo, tá? Então, a gente aprendeu até agora, na segurança do Windows, tem um cara chamado Windows Defender, tá? Tem outro cara chamado BitLocker e tem outro cara chamado Firewall. Então, a gente aprendeu isso, está tudo na mente, fresquinho, né? Inclusive, a gente falou sobre isso semana passada. A gente viu que quando a gente coloca algum periférico, tipo um pendrive, né, um HD externo, né, a gente pode ativar o BitLock e criptografar ele. Então, isso é uma forma de segurança, né? A gente viu que se a gente também ativar o firewall, a rede ela fica protegida. Então, isso é uma forma de segurança, tá? A gente viu que o Windows Defender, o nome por si só já fala, está defendendo o Windows, né? Então, a questão 2 ele se refere a isso, né? O recurso disponível nas opções, lá dentro do painel de controle, da segurança do Windows. E ele representa esse coraçãozinho. Então, assim, às vezes, se a gente parar e pensar, né? Se a gente ver alguma cena ou entrar numa sala, os batimentos cardíacos do coração, enquanto ele estiver em ondas, o coração tá ok. Quando ele faz a linha, acabou, né? Infelizmente. Vai ter que acionar o SAF aí. Então, pelo coração aí, pelo desenho do coração e pelas ondas, por mais que no dia que você esqueça o conceito, mas eu acho que dá para você, pelo raciocínio, você matar a questão. Porque ele diz assim, a letra A, que esse desenho assim se refere à proteção contra vírus e ameaça. Até então você não vê nenhum vírus aí, nenhuma ameaça, né? Até então não. Você vê um coração que está tentando sobreviver, né? Até então. Aí ele diz aí na letra B que é uma proteção de contas. Na letra C ele diz que é uma segurança do dispositivo. E na letra C você fala que é o desempenho e integridade do dispositivo. Então, assim, essa questãozinha 2, ela tem muita pegadinha, né? Por quê? Vou dar um exemplo, o que eu acabei de dizer, né? Quando alguém está na UTI, que está, né, ligado aos aparelhos, tá? Quando o painel está em ondas, subindo e descendo, ele está o quê? Ele está desempenhando lá como anda o coração. Se o coração aumentou a aceleração, se diminuiu, né? Quando aquelas ondas passam a ficar uma lista, porque o desempenho zerou. Concordam comigo? Então, assim, pelas ondas, você já mataria a charada que desempenho e integridade dos dispositivos. Então, por cadê aqui? Essas ondazinhas aqui, ó, você já mataria. Porque enquanto tiver essas ondas, a sua máquina está desempenhando um papel. Agora, se formar a linha, a máquina parou, né? Ou a placa entrou em curto, ou entrou um vírus, né? Então, enquanto tiver ondas, a máquina está desenvolvendo, desempenhando um papel importante ali, está seguro, né? E aí ele colocou o coração, por que o coração? Porque o coração a gente vai proteger sempre, né?
Então, quando ele fala lá em segurança do Windows, ele está protegendo o seu patrimônio, que é a sua máquina, tá? Então, fica bem, assim, é uma questão nova, né? Eu vi que alguns postaram aí a letra B e tal, não sei o quê, mas aí, a letra B, quando diz proteção de contas, na verdade, essas contas aí, deveria ter um desenho, como a gente vê lá em contas, tipo de um caderninho, né? Contas, ou de 12 bonequinhos, que a gente fala os usuários, que tem contas. Como no caso aí tem um coraçãozinho, a gente tenta equivalar o coração, que é o coração. O coração é a máquina, né? É a máquina. Justamente o que ele fala lá, né? E o sistema operacional está instalado aonde? Na máquina, tá? Então, meu povo, matem essa charada aí. Se vir esse coraçãozinho com essas ondas, você sabe que é o desempenho da máquina estar protegido, tá certo? Essa é nova, mas eu coloquei essa daí porque achei bem interessante aí, tá bom? Então, a nossa segunda questão é a letrinha D. Fechou? Vamos para a questãozinha de número 3, que diz assim: lá no Windows 10, um atalho chamado Ctrl Shift mais ESC, ele abre diretamente qual ferramenta? Ó, o que eu acho que vocês estão sempre acostumados é com um atalho chamado Ctrl Alt Del, né? Eu mesmo me canso diariamente de dar Ctrl Alt Del. Por quê? Porque quando você dá Ctrl Alt Del, simplesmente ele abre lá uma caixa de diálogo com várias opções, tá? Inclusive essa que ele diz que abre diretamente. Ele abre lá, fazer logoff, trocar usuário, alterar a senha, né? Mas aí ele diz que essa aqui, né? Essa aqui específica, ele abre diretamente. Tem dar muita opção, é direto. Então a gente já falou isso aqui também algumas outras vezes, mas vamos só relembrar. E desculpa. Quando você apertar Ctrl Shift S, diretamente você vai abrir seu gerenciador de tarefas, tá? Professor, qual é a outra opção para o gerenciador abrir? Ctrl Alt Del, né? Quando você abre Ctrl Alt Del, ele abre como se fosse um leque para você com as opções. Aí lá vai, gerenciador de tarefas, trocar usuário, alterar a senha, fazer logout. E quando você dá esse Ctrl Shift S, ele já vai direto para o gerenciador de tarefas. E quem é o gerenciador de tarefas? O nome por si só já fala. Ele vai gerenciar e vai lhe mostrar tudo que naquele momento está executando a tarefa, tá? Então, se você naquele momento, você está com o Google Meet, como está agora aberto, está com o Word, está com o Excel, está com isso, aquilo outro, ele vai mostrar o gerenciamento de como anda aqueles aplicativos abertos. Quem está consumindo mais, quem está consumindo menos. Se você olhar em cima, ele aparece uma telinha preta com esse desempenho em ondas verdinho. Você também consegue verificar lá, tá bom? Então, Ctrl Shift ESC, diretamente você vai abrir o gerenciador de tarefas. Tranquilo? Dúvidas até agora? Tá tudo certo? Já sabe. Dúvidas? Levanta a mãozinha, eu paro, volto e a gente resolve e tira tudo, tá bom? Nossa amiga Verônica chegando agora aí, atrasada. E aí, Vera, boa noite. Vamos embora. Próxima questãozinha aí. Vamos para a próxima. Ele diz o seguinte: que um usuário do sistema operacional lá do Windows 10, boa noite, Vera, ele deseja capturar uma tela ativa usando uma tecla de atalho. E ele fala que, nesse caso, a tecla a ser digitada é, tá? Então, essa daí, a banca praticamente ela deu, né? Porque quando ele fala aqui que o usuário deseja capturar a tela, aí ficou fácil para a gente, né? Justamente, ficou muito fácil para a gente. Por quê? Porque a letra A diz que é o CAPS. Então, o CAPS significa Caps Lock, né? Caps Lock. Alguns teclados, em vez de estar o nome Caps Lock, ele tem o nome fixa, tá? Isso aí, mano, fixa, tá? Aí a letra B, ele mostra um N maiúsculo, um N minúsculo, um L e um K. Significa um nulook, tá? Quem é o nulook? O nulook é o cara que vai ativar o numérico do teclado,
ok? Alguns teclados de desktop, lá o teclado ele vai sempre ficar do lado direito, beleza? E alguns notebooks ele é numérico e alfanumérico. Alguns notebooks ele vai ter o teclado só alfabético. Em cima das letras vão ter os números que você precisa ativar quando você pressiona a tecla Alt GR. E alguns notebooks, certo? Ele vai ter o teclado alfabético do lado direito, o teclado numérico. Quando você vai comprar, ele já diz na especificação do produto, ele já diz que ele é alfanumérico, ok? Então, a letra B no look. A letra D é uma teclazinha chamada Scroll Look. Scroll Look, que hoje é uma tecla pouquíssimo usada. Significa muito pouca gente que usa essa tecla, né? E a nossa respostazinha é a letra C, chamada Print Screen, tá? Chamada Print Screen, ok? Então essa daí foi tranquila, tranquila, tranquila. Essa aí não teve muita agonia não, como diz a história, certo? Vamos para a quinta questão, que diz assim na quinta questão. Que um comando, aí ele diz Windows mais L. Windows mais L. Quando ele fala, meu povo, em Windows mais L, ele não se refere ao sistema operacional, tá? E sim à tecla Windows. Professor, espera aí, o senhor falou algumas aulas, mas eu não prestei atenção, ou eu não anotei, eu não me recordo mais quem é essa tecla Windows. Essa tecla Windows, nada mais, nada menos, é essa teclazinha que tem aqui embaixo, na última fila de teclas, que ela tem um desenhozinho da Microsoft, o desenho da bandeira do Microsoft. Essa teclazinha é chamada tecla de Windows. A gente chama ela também de tecla do botão iniciar. A gente chama ela de um cara chamado Wilke, né? Eu brinco muito que eu tenho um amigo meu que tem uma barbona, o nome dele é Wilke. Aí quando nas aulas eu falo assim, a tecla do barba, né? Aí todo mundo já sabe, é o Wilke, né? Já sabe que é dele até. Então, quando a questão quinta foi elaborada, o cara meio que quis confundir a mente do candidato. Ele fala, o comando Windows. Então, muita gente que não estuda, vai lá para chutar, o cara pensou, pô, o comando sistema operacional. Mas, na verdade, é a tecla, tá? Então, quando ele fala o comando Windows, né? Então, vou até anotar aqui, ó. Para depois a galera anotar aqui. Então, é tecla. Ok? Vamos lá. O comando Windows mais L realiza a captura de um print screen, enquanto o comando ativo Windows mais Shift mais S bloqueia a tela do computador. Meu povo, na verdade aí, a banca, ela inverteu. O comando Windows mais L, eu até brinco sempre nas aulas, né? O comando Windows mais L, ele bloqueia. Bloqueia. O Windows mais L, bloqueia. Tá? E o comando Windows mais Shift mais S, ele simplesmente captura. Então, se a sua tecla print screen tiver com defeito, é só você apertar Windows Shift mais S. Então, na verdade, aqui ele inverteu a ordem, tá? O Windows mais L, ele bloqueia o computador. E o Windows Shift mais S, ele dá um print screen. Então, ele praticamente ele inverteu. Tá? Então, vou até botar aqui. Ele inverteu a ordem. Ok, meu povo? Tranquilo, tudo certo até agora? Vamos para a próxima. A questãozinha de número 6 fala o seguinte. É uma questãozinha boa, tá? Vai pegar muito candidato. E fala assim, que lá no bloco de notas, na aba formatar, a primeira opção que é oferecida é. Então, acho que pouca gente presta atenção nas abas que o bloco de nota abre. Porque, assim, nós, como usuários domésticos, abrimos tão pouco o bloco de nota, eu falo por mim, eu abro muito pouco mesmo, tá? Por quê? Qual é a intenção de todo mundo aqui? Se você precisa redigir um texto, fazer qualquer coisa, você abre o quê? O Word, né? Qual? O Word. Então, é muito raro a gente abrir o bloco de nota. Então, por ser muito raro, uma questãozinha dessa, pega muito a galera, porque a galera não tem na mente. Não tem na mente, entendeu? É diferente do Word. Se você abrir, se eu fazer uma pergunta de Word aqui, na sua mente você já visualiza o Word, né?
Aí a primeira aba, arquivo, depois página inicial, aí você vai inserir, design, tal, entendeu? Então, na sua mente, você já tem praticamente o Word na cabeça. Já o bloco de nota, não. Então, coloque na mente aí que uma questãozinha como essa aqui tira o aluno da jogada. Que uma questãozinha faz você ficar fora de qualquer concurso público. Então, é muito importante que uma questãozinha besta dessa, para você, vai ser que já estudou aqui, que está na aula, que anotou, você vai ganhar um pontozinho lindo. E quem não estudou, não faz nada, vai só arriscar, com certeza vai errar uma questãozinha dessa. E vai se prejudicar na frente. Então ele diz o seguinte, que lá na aba, ele fala aqui, ó, existe uma abazinha chamada formatar. Depois vocês abrem o bloco de notas, vocês vão ver a segunda aba, da esquerda para a direita. Formatar. Ele diz que a primeira opção que é oferecida é, tá? É qual? Então, ó, já vou ser direto com vocês. A opção que é oferecida para você chama-se quebra automática de linha, tá? Quebra automática de linha. Aí você vai dizer, professor, para que serve essa danada dessa quebra automática de linha? Ó, quando o bloco de notas ele foi desenvolvido, justamente foi para tirar de apuros ou salvar o usuário que não tem um pacote Office instalado. E lá vai estar o Word, Excel, PowerPoint. Então, digamos que o usuário ele não comprou ainda, ou ele não pirateou o pacote Office. Então, ele precisa fazer uma redação, precisa fazer um recibo, uma declaração. Então, ele vai lá no bloco de notas. E aí, para que serve essas quebra automática de linha? Quando ele ativa. Ela serve simplesmente para o texto se ajustar automaticamente à largura da janela. Tá? Então, tá vendo a minha mão aqui? Faz de conta que é o texto. Se o texto passar, quando eu ativo a quebra automática de linha, automaticamente, como eu acabei de dizer a você, o texto ele se ajusta automaticamente à largura da janela, facilitando o quê? A leitura, sem a necessidade de quê? De você rolar, porque assim, se esse texto passa para baixo, né, ou passa para cima, para mim conseguir terminar de ler o texto, eu vou ter que rolar. Você concorda comigo? Eu vou ter que rolar ou verticalmente, né, ou verticalmente ou horizontalmente. Quando eu ativo a quebra automática de linha dentro do bloco de nota, o que ele vai fazer? Se essa linha passou, automaticamente ele vai se encaixar. Todo o texto vai ficar dentro do meu alcance, da minha visão. Tá? Então, é para isso que serve essa quebra de automática de linha. Para simplesmente você ajustar o texto, tá? A largura da sua janela. Para que você, diante dessa situação, facilite a sua leitura, sem que você precise estar baixando para continuar a leitura ou puxando de lado. Então, é para isso que ele serve. Beleza? Então, por isso que eu já fiz direto para você já pegar a visão aí. Tranquilo? Então, já anota aí. Tá certo? Tá rápido? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá dando para pegar o bizu? Qualquer coisa, chama aí, tá? Vamos para a próxima. Sétima questão diz o seguinte, que lá no sistema operacional, existe um comando chamado Alt-Tab, tá? Que ele tem a função de. Tem a função de. Gabi, tudo certo aí? Tua internet tá só caindo, né? Mas qualquer coisa, se não pegar, não conseguir assistir a aula, depois eu assisto, beleza? Não deixe de assistir, não. Vamos lá. Esse comando Alt-Tab, a gente usa muito para quando a gente usa duas telas, né? Usa duas telas. No meu computador aqui, eu uso três telas. Uso três. Eu tenho essa daqui que eu estou com vocês. Eu tenho uma aqui, que eu estou baixando aqui umas imagens do banco. Estou deixando baixando aqui. E tenho outra aqui, tá? A qual eu ativo os slides. Eu tenho três telas aqui. Então, esse comando aqui, Alt-Tab, qual é a função dele? Letra A diz o seguinte, que o Alt-Tab, ele serve para alternar entre os aplicativos abertos enquanto pressiona Tab várias vezes. A letra B, ele diz que serve para atualizar a janela atual. A letra C, ele diz que serve para mover o cursor para o início do próximo parágrafo. E a letra D diz que serve para alterar o layout do teclado. Então, assim, se você agora aí, nesse momento,
você segurar a tecla Alt e Tab, o que é que ele vai aparecer para você? No centro da sua tela aqui, ele vai aparecer as janelas que estão ativas. As janelas que estão ativas. Então, digamos que você está com o Google Meet aberto agora, você tem aí um PDFzinho aberto, você tem um navegador da internet, que você botou o Zap lá, né? O WhatsApp Web, você tem lá um Excel aberto, você está estudando para Excel, digamos, você tem aí umas 4, 5 janelas, tá? Mas nesse momento, a janela que você está aqui focada é o Meet. Então, quando você segura Alt e Tab, ele vai lhe mostrar aqui no centro todas as janelas que naquele momento está sendo executado da máquina. Só que tem um porém. Qual é a janela que você está aqui agora? Não é o Meet? Pronto. Digamos que ele vai aparecer aqui 4 janelas, tá? Só que a janela do Meet, ele fica ao redor da janela uma telinha azul, que significa que é a tela atual daquele momento. Então, se você apertar Alt Tab, ele vai aparecer. Se você dá o Tab de novo, ele percorre para a próxima tela. Então, todas as vezes que você apertar o Tab, ele vai percorrer. Se você não fizer nada, tá? Você só apertar Alt Tab, simplesmente ele vai atualizar para você. E quando ele atualizar, ele fala ao redor da telinha, ele fica azul. Ele vai atualizar a janela atual, que naquele momento você está usando. Então, por exemplo, estamos aqui no Google Meet, não é isso? Estamos com a Amanda, Dona Cris, Verônica, Alcinete e Gabriela. Quando eu falo, o que é que ele aparece para vocês? Que a minha janelinha no teu nome aqui é Marcelo Oliveira, né? Aqui em cima ele está o áudio, né? Sendo desempenhado, ele sobe e desce de acordo com a minha voz. E ele aparece aqui a janelinha azul, que significa que nesse momento a janela atual que está falando sou eu. Mas se, por exemplo, Amanda falar, Amanda lá em cima fica azul. Se Dona Cris falar, Dona Cris fica azul. Então, cada vez que uma pessoa falar, ele ativa a janela aqui atual. Entendeu? Deu para matar a charada? Então, o Alt e Tab ele serve para isso. Alt e Tab, ele vai percorrer as janelas. Mas quando você só dá Alt e Tab, ele vai te mostrar no centro as janelas que estão abertas e em azul ao redor, ele vai te mostrar a janela atual. Então, ó, quando ele fala Alt e Tab, qual é a sua função? Simplesmente ele atualiza para você a janela atual, né? Então, aqui, minha janela atual sou eu mesmo, aqui. Então, por exemplo, se Verônica falar, fala aí, Vera. Boa noite. Vera? Fala aí, Vera. Você que gosta de falar, boa noite. A janela de Vera vai ser ativa, certo? Se Amanda falar, vai ser ativa. E assim por diante. Tranquilo, meu povo? Deu para matar essa charadazinha aí? De boa? Tô de boa. Tranquilo? Anotaram aí? Vamos embora. Nossa oitava questãozinha diz o seguinte, que Pedro ele está expandindo sua empresa de distribuição de produtos eletrônicos, né? Onde possui uma rede de acesso restrito, tá? E diz o seguinte, no entanto, é necessário que seus entregadores, quando em trabalho externo, tenham acesso aos sistemas de faturamento e estoque. Para isso, Pedro deve implantar uma rede do tipo. Vamos lá. De cara, a gente já elimina duas letrinhas aí. Não tem nada a ver, né? Como diz Marconi Chaves, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. E é só para confundir. Ele diz que o tipo de rede que Pedro deve implementar é uma Starlink, negativo. Tá? A Starlink é do louco chamado Elon Musk. Tá? É o coligado de Donald Trump. É tudo doido. Então, a Starlink, né, segundo é um provedor aí que diz que é fora de sério. E Alexandre de Moraes, do Tribunal Federal, bloqueou ele, lascou ele com tudo, deu um monte de multa a ele, foi-se embora do Brasil. Tá? Então, você já exclui a Starlink e você exclui a rede chamada PAN. Por quê? Porque uma rede chamada PAN é uma rede pessoal, é o dados móveis do celular. Então, você não vai estar expandindo os seus dados móveis para os seus funcionários, né?
Você tem uma empresa, você quer expandir sua distribuição de produtos eletrônicos, né? Você colocou seus entregadores na rua. Não, você não vai simplesmente rotear o seu celular. Então, tá, tira dois, tá? Ele diz o seguinte, que ele possui uma rede de acesso restrito. Foi ele que disse aqui, ó, tá? Então, se é uma rede de acesso restrito, você entende que isso aqui é uma intranet, ok? O acesso é restrito, né? Então, é uma intranet, você entende? Então, muitos leigos, né, ou muitos que não têm informação e privilégio que vocês têm, e tem uma pessoa de passar o conhecimento para vocês, de cara, mataria a charada a questão quando ele disse a rede de acesso restrito. Ah, se é de acesso restrito, intranet, uma coisa interna. Só que ele diz o seguinte, que ele precisa expandir essa rede para seus entregadores, enquanto os mesmos trabalham externamente. E aí ficou fácil. Toda vez que a questão falar em parceiros, em empresas terceirizadas, em entregadores, em pessoas que estejam fora do portão da empresa, mas que precisem se comunicar com a empresa, fora do seu interno, ficou fácil, né? Por quê? Porque isso aí a gente está falando de um cara chamado extranet, tá? Extranet. Ou seja, o cara, enquanto estiver na empresa, ele usa a intranet. A partir do momento que ele passou no portão da empresa, que ele vai vender o produto, e enquanto ele estiver lá no cliente, ele está no cliente lá, ele precisa vender o produto da empresa, como ele está, produtos eletrônicos. Então ele vai mostrar lá, digamos que ele esteja lá com tablet. Ó, temos aqui, ó, temos celulares, temos aqui impressoras, temos aqui pistolas a laser, temos scanner. Digamos que uma hora o chefe ligue, ó, a gente atualizou o portfólio aí, atualiza aí. Como é que ele vai atualizar se ele não está na empresa? Mas ele precisa o quê? Como ele é funcionário da empresa, ele vai clicar lá no link, e o que é que o link vai fazer? Vai pedir um login. E aí ele vai botar lá. Digamos que ele bota lá o CPF, ou bota lá a matrícula. Quando ele acessar, o servidor vai entender que ele é da casa, que ele é um funcionário. Ele vai acessar. Por quê? Porque nesse momento ele está usando uma extranet, é uma rede extra. A partir do momento que ele sai do cliente e voltar para a empresa, aquele acesso acabou. Mesma coisa serve para os fornecedores, né? Os terceirizados e assim por diante. Então, quando ele fala ali em acesso restrito, a gente entende que é uma intranet, tá? Mas quando no final ele diz que os seus entregadores precisam ter acesso, né? Porque eles trabalham externamente. Então, aí você já mata a charada, né? Então, você já marca aí extranet. Tranquilo? Tudo certo aí? Vamos para a nona questão, que diz o seguinte. Lá no navegador chamado Mozilla Firefox, qual é a função ativada ao pressionar Ctrl mais H? Ctrl mais H. Essa daí ficou fácil, né? Porque a gente já fez alguns trocadilhos aí, quando eu falei assim para você assim, quando você aperta Ctrl mais J, J é já fiz. Se eu já fiz o quê? Fiz o download, né? Quando você aperta Ctrl H, o H vem de quem? De histórico, entendeu? Quando você aperta lá Ctrl mais D, D é o quê? Depois eu vejo essa parte, então se é depois eu vejo, é uma coisa que eu vou colocar nos meus favoritos, e assim por diante. Então, quando ele fala aí Ctrl mais H, aí você já pega o bizu. CH é um histórico. Então, ele simplesmente vai exibir o meu histórico, tá? Então, Ctrl H, o que ele vai fazer? Sua tela vai permanecer aqui, e aqui no lado direito, ele desce e mostra todo o seu histórico. Né? Quando você ativa o modo tela cheia, ele joga o histórico para o meio, e assim por diante. Mas a tecla de força é a mesma, Ctrl H. Fechou? Vamos embora. Questãozinha 10, que diz o seguinte. Sobre os navegadores de internet, qual das alternativas abaixo não corresponde uma funcionalidade comum entre Google Chrome,
Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. Então, ó, ele aqui diz o seguinte, sobre os navegadores de internet. E aqui ele lista para você o que cai nos concursos. Lógico que você vai ter uma gama, um leque de navegador de internet. Por exemplo, você tem um navegador de internet chamado Opera. Tem um navegador de internet chamado Avast. Você tem um navegador de internet chamado o AVG. Eu sou mais Avast, AVG, não como é que se diz? Eita, agora me pegou, de vírus. Esqueci agora. Mas, o que acontece? Esses programas, né, que fica defendendo o seu computador, é um antivírus. Pô, eu tô ficando velho. Os antivírus, eles hoje viraram também navegador de internet. Por isso que eu citei o Avast, por isso que eu citei o AVG, tá? Então, os programas, hoje em dia, também, eles não só protegem, eles também viraram navegadores. Mas você tem que entender que os concursos públicos, até hoje, estão homologados só 4 navegadores. Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas e o Safari, que vem da macOS? Os concursos não cobram ainda. Eles dão, às vezes, um exemplo para confundir vocês. Mas lá no edital, eles não cobram só esses 4. Mas aí ele citou aí na questão os navegadores. E ele diz o seguinte, que existe uma alternativa aí que não corresponde a uma funcionalidade entre os 3. Ou seja, 3 letrinhas aí, e a resposta de 3 letrinhas aí, todos os 3 navegadores têm essa situação. Só que tem uma que não tem. Então, por exemplo, vamos lá. Letra A diz o seguinte, que suporte a sincronização de favoritos, histórico e diferentes dispositivos. O Google Chrome faz isso? Faz isso. O Mozilla Firefox faz isso? Faz isso. O Microsoft Edge faz isso? Faz isso. Tá? Então, se eu coloco, por exemplo, aqui meu e-mail e o mesmo e-mail eu coloco no meu celular, ele sincroniza e eu vou lá e ativo lá sincronizar os dispositivos, ele sincroniza com o meu celular, ele sincroniza com o meu tablet, tá? Então, se eu chegar na minha empresa e colocar o meu e-mail que está na minha casa e sincronizar todas as minhas abas aqui, ó, favoritos, tá? O meu histórico de navegação. Vai ser letra D, professor. Vai ser letra D. Vamos ver agora. Certo? Então, a letra A, todos os 3 suportam isso aí. Então, não é a letra A, tá? Não é a letra A. A letra B diz o seguinte, que ele bloqueia o nativo de pop-ups e anúncios maliciosos. O que são os pop-ups? São aquelas propagandas que ficam aparecendo quando você está digitando, pum, aparece uma propaganda, né? Isso acontece muito. Minha mulher fica arretada da vida, porque ela dá o telefone dela para o menino e ele fica jogando, instalando o jogo. E quando ele tem 6 anos, e quando ele instala, ele não vê que ele ativa os lembretes, né? E as propagandas daquele joguinho. Então, muitas vezes, ela está fazendo um Pix e, tum, parece uma propaganda no jogo. Ela fica arretada, tá? Mas paciência, né? Criança. Então, o que acontece? Ele diz que a letra B, que ele bloqueia o nativo dos pop-ups e os anúncios maliciosos. Ou seja, os 3 navegadores têm a opção de você ir lá e bloquear os pop-ups, para não ficar aparecendo as propagandas. Então, também, os 3 têm essa função, né? Dona Alcinete falou que seria a letra D. Vamos ver se ela está certa? A letra C diz o seguinte, que ele suporta as abas, permitindo a navegação simultânea em várias páginas. Tá? Então, você pode fazer isso? Pode. Posso abrir o Google Meet, clicar no maisinho, abrir outra janelinha de lado. Outra janela não, desculpa. Outra aba. A janela, ela toda, tá? Vou abrir outra aba. Posso colocar o G1, posso clicar no maisinho, abrir outra aba, colocar o PC e concurso. Então, assim, eu posso navegar simultaneamente em várias páginas? Posso sim. Os 3 fazem isso? Fazem. Então, como disse Dona Alcinete, sobrou realmente a letra D. Quando ele diz que compatibilidade exclusiva com sistemas operacionais Windows. Ou seja, o Google Chrome, o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge não são exclusivamente com o sistema operacional Windows.
tá? Não são. Porque, por exemplo, o Mozilla Firefox, ele pega no Linux. Ele pega no Linux, tá? O Google Chrome, ele pega no Linux. Já o Microsoft Edge, ele não pega no Linux, porque automaticamente ele vem instalado com a Microsoft. Então, eles não são exclusividade do sistema operacional Windows, entendeu? Então, como disse nossa amiga Dona Alcinete, certíssimo, né? A alternativa que não corresponde às funcionalidades, letrinha D. Tranquilo, meu povo? Eita, me engasguei. Vamos lá para a questãozinha 11, que diz o seguinte. Essa questãozinha 11, antes de eu responder ela, vou só relembrar vocês que eu já falei agora ela inúmeras vezes aqui. Não com esse conceito, né, da pergunta, com outro conceito. A gente já viu esse bizu aqui várias e várias vezes, tá? Se você pegou a visão, você já matou a charada aí. E diz o seguinte, em relação aos atalhos do teclado lá do Google Chrome, em ambiente Windows, qual é o atalho, em português, que permite abrir novamente a última aba fechada? Isso aí eu vou dar o visual a vocês de novo e vocês vão pegar a visão. Lembra quando eu falei assim, sem querer eu fechei a aba. Aí eu digo o quê? Qual é o meu atalho para trazer de volta? Ctrl Shift, traz de volta a minha aba. Então, Ctrl Shift, traz de volta minha aba. Traz de volta a minha aba. Tá? Então, aí eu já tinha dado esse bisuzinho, ó. Muito tempo atrás. Né? Ah, professor. Travou minha tela aqui. Ah, professor. E os demais? Como seria esses demais aí? Né? Não anotei, tá? Bom só. O Ctrl W, né? Qual é a função dele? Ele fecha a aba atual. Cuidado, tá? Ctrl W fecha a aba e não a janela por si só. Então, abriu a janela do navegador, botou lá, G1. Clicou no barzinho, abriu outra aba, PCI concurso. Abriu no barzinho, abriu outra aba lá, Google Meet. Então, quando você dá o Ctrl W, ele fecha a atual. Por exemplo, se nesse momento agora, vocês, no seu navegador de internet, vocês apertar o Ctrl W, você vai sair da sala, que vai fechar o seu Google Meet e vai abrir lá, sei lá, a página do G1. E antes de você ir para a aula, você estava lá no G1 vendo as notícias. Ele vai fechar o Google Meet. Agora, se você apertar Alt F4, ele fecha a janela todinha. Pode ter uma aba aberta como 30. Ele fecha a janela todinha. E se eu apertar só o Ctrl W, simplesmente ele vai fechar a aba atual. A janela vai continuar ligada lá. Beleza? Então, ó. Cadê? Aqui, tá? Ele vai fechar aqui, ó. Para vocês anotarem aí, tá? Ele fecha a aba. Beleza? Fecha a aba. E esse fecha a janela toda. Fecha a janela. Tranquilo? Professor, e Ctrl Shift N? Essa aí é a mais fácil, né? Ctrl Shift N, o que é que vai ativar? Vai ativar a tela no modo anônimo. Por que anônimo? Porque eu estou me referindo ao navegador do Google Chrome. Então, aqui, ó. Anônimo. Professor, eu esqueci. Anônimo. Professor, eu esqueci. Quando eu ativo essa tela anônimo, o que é que fica? Simplesmente a tela fica no anonimato. Né? Se outra pessoa depois usar o computador, não vai saber que você navegou. Porém, fica em servidor as páginas que você acessar. Então, não fica 100% no anonimato. Fica no anonimato para as pessoas domésticas, para o usuário comum. Beleza? É assim que funciona. Tudo certo até agora, meu povo? Tudo tranquilo? Anotaram tudo aí? A letra saiu meio ruim ali, mas deu para entender, né? Essa canetinha minha tá ruim que só. Beleza? Vamos embora. 12ª questão. Diz o seguinte.
que um agente ele navegou na internet e baixou diversas normas úteis para seu departamento de uma página da internet por meio do Google Chrome. Né? Aí ele fala lá a versão do Google Chrome, tá, aquilo. Aí diz o seguinte, para visualizar o download realizado, pode utilizar o atalho de teclado. Qual seria a letrinha que eu vou marcar aí? Para ele realizar, ele visualizar os downloads. O qual é que vocês marcariam? Eu acabei de dizer, duas questões anteriores para você. Alguém? Dona Cris? Qual seria a resposta aí? Meu povo, tá todo mundo hoje que não quer responder nada? Eu acho que é controlar. Controlar, velho. É download, velho. Download, velho. Se liga, velho. Download Porque Ctrl D, né, favoritos? Ctrl J justificar. Justificar? Não é, não? Não. Eu acabei de ver nessa questãozinha aqui, ó. Cadê a questãozinha? Na questão 11, eu acabei de falar. Tá? Eu disse que Ctrl J é já feito. É já feito, é download, concluído. Já feito, velho. Não é justificar, não. Ctrl D, sim, favorito. Depois eu vejo. Tá? É Ctrl F? Ctrl F, não. Ctrl D. Ou letra D. Ctrl J. Não é já feito? Não é download? Meu povo, se ligue. Download. Já feito. Já feito. Ctrl D, favoritos. Depois eu vejo. Nota aí, tá? Ctrl F é pesquisa. Vocês vão usar muito Ctrl F. Quando você aperta o Ctrl F, ele abre uma caixinha em qual você coloca seu nome lá e dá um Enter, ele vai pesquisar seu nome. Uma lista, por exemplo, de aprovados. Para você não rolar aqui 500 páginas, Ctrl F abre uma caixinha de procura. Então, aqui é para pesquisar. Ok? E Ctrl A. Ctrl A, como a gente está se referindo a navegador de internet, Ctrl A é selecionar o texto. Selecionar. Ah, professor, peraí. Você não falou que selecionar texto era Ctrl T? Ctrl T seleciona o texto no Word. Tá? Quando você digita o texto, quando você é o autor, Ctrl T. Quando você é o leitor, Ctrl A. Então, se você está no navegador, você não é o autor, você é o leitor da mensagem, da reportagem, né? Então, é Ctrl A. Então, Ctrl A seleciona todo o texto. Fechou? Anotaram aí? Vamos lá, viu? Anota aí, para não errar umas questãozinhas bobas dessa. Beleza? Vamos para a 13ª questão. Ele diz o seguinte. Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de uso de armazenamento em nuvens. Em nuvem. Então, ó, assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de uso de armazenamento em nuvens. Em nuvens. Certo? Famosa Cloud Computing. Beleza? E aí diz o seguinte. Salva arquivos em um pendrive conectado ao computador. Letra A. Letra B. Armazena documentos em uma plataforma como o Google Drive. Letra C. Utiliza o disco rígido interno do computador. E a letra D. Instalar um sistema operacional como o Windows em um computador. Se é em nuvens, não tem nada a ver com o computador. Então, ó, esquece aí, ó. Cadê aqui, ó?
Computador, esquece. Né? Computador, esquece. Que é em nuvem. Computador, esquece. Se é em nuvem, Google Drive. Letra B, quem respondeu aí. Parabéns. Tá? Então, ó, nuvem, Ctrl Drive. Beleza? Professor, eu tenho uma conta lá no Google Drive? Tem. Você não tem Gmail? Se tem Gmail, você tem um Google Drive lá. Por sinal, você tem 15 GB lá grátis, me esperando, para você armazenar suas coisas lá. Beleza? Tranquilo, tranquilo essa daí? Vamos passar para a próxima. 14ª questão. Diz o seguinte. São ferramentas que podem ser utilizadas para aula online, exceto. Então, hoje temos uma aula online. Estamos pelo Google Meet. Então, não é nossa resposta. O Meet eu dou aula online, né? De boa. O Zoom, eu dou aula online no Zoom? Dou. Usamos muito isso na pandemia. Muito. Não é o caso. Tá? Aí vem MS Explorer e MS Teams. Qual seria a resposta que você marcaria aí? Gabi, marcaria que resposta? A ou B? A ou D? Dona Cris, marcaria que resposta? Dona Cris? Vera? Amanda? Dona Alcinete? Vocês marcariam que resposta aí? Sobrou a letra E e a letra D. Qual que vocês marcariam? Sobrou que letra? A e D. Eu vou de D. De D Eu vou de A. e A. Ó, lembre-se que é o seguinte, são ferramentas que podem ser usadas para aulas online, exceto uma que não se usa para aula online, tá? Então, por exemplo, quem falou letra D? Então vou na letra D. Eu acredito. Olha, são ferramentas e plataformas que podem ser utilizadas para aula online, exceto. Tem uma que está de gaiata aí. O Teams, a senhora pode usar para aulas online? Pode, dona Cris. Não, mas o MS Explorer não é para explorar, então não pode ser. Isso. Então a resposta é essa aqui. É a exceto. Essa aqui não se dá aula online. Ah, O MS Explorer significa o Microsoft Explorer, né? Que está dentro do sistema operacional Windows, certo? Então, nesse caso, o Explorer, você vai explorar o que tem na sua máquina. Você não vai dar aula. O seu raciocínio está corretíssimo. Só na hora de marcar que a senhora ficou meio em dúvida aí. Já o Microsoft Teams, você consegue dar aula online, você conversa com seus colegas online, por exemplo, nós da empresa, a gente conversa pelo Teams. Então, se eu estou em algum banco e eu preciso tirar uma dúvida com um colega, eu chamo ele no Teams, é como se fosse um MSN, tá? Mas quando tem reunião da empresa, às vezes a gente está na estrada, a gente para no posto, vai ter reunião. O gestor, ele faz reunião pelo Teams. Todo mundo se conecta pelo Teams, tá? Então, a banca, ela diz o seguinte, que todos aí são para aula online, né? Então, Teams, você também pode dar aula online, assim como reunião, né? Só que o Explorer, como o seu raciocínio, a senhora disse, é isso aí. Você não consegue dar aula, você consegue só explorar o que está dentro da máquina. É esse que ele precisa. É o exceto. Tem um que está de gaiata aí. Tranquilo? Entendeu, dona Alcinete? Esse daí? Todo mundo entendeu? Show de bola. Vamos para a 15ª questão, que fala assim. Que na nuvem privada, vê só, tá? Vê o raciocínio aí da questão. Na nuvem privada, os serviços oferecidos para ser utilizados pela própria organização, não estando publicamente disponível para uso geral. Certo ou errado? Certo. A certo. nuvem é privada, não é isso? Então ela não está disponível para todo mundo acessar. Então só vai acessar quem? Quem autoriza. Então, se eu autorizo as alunas do grupo aqui, está tudo bem. Mas se Dona Cris mandar o link para alguém, aquela pessoa não consegue. Por quê? Porque eu não autorizei. Eu não coloquei lá o e-mail, não coloquei uma criptografia. Então, ó, a letra 15ª questão, certíssimo. Certo, certo. Beleza? De boas?
Vamos para a 16ª, que diz assim. E lá no Word, a formatação significa arrumar, entre outras, a aparência do texto, o tamanho da fonte, o tipo da fonte e a posição com que o texto será apresentado na página. Então lá. Ele quis dizer o seguinte, que você está com o seu Word aberto, né? Então, quando você vai lá em formatação e arrumar, significa que vai arrumar a aparência do seu texto, o tamanho da fonte, o tipo da fonte e a posição, tá? A posição com quem o texto será apresentado na página. Então, isso é o quê? Correto. Correto, correto, correto. Tá? Por quê? Só tomar uma aguinha aqui para explicar para vocês. Quando você vai lá e você pede para arrumar, né, que você seleciona o texto, você vai fazer o quê? Ah, eu quero que fique tudo centralizado, em negrito. Ah, eu quero mudar a fonte, eu quero mudar o tamanho. Então você vai lá e você arruma seu texto bem legalzinho, né? Então todo esse conceito que ele disse aí está corretíssimo, né? Você arruma o tamanho da fonte, apareceu o texto, você bota um fundo, você bota uma florzinha, né? Você vai lá, muda o tipo da fonte, você muda a posição. Ah, eu quero essa letra uma maior, outra menor, né? Então, aparentemente, você apresenta uma página diferente quando você vai arrumar. Beleza? Então, 15ª, 16ª foi tranquila, tranquila, tranquila. Certo? Vamos para a 17ª questão. Quer falar, dona Cris? Não, desculpa. Vamos lá. Na 17ª questão, diz o seguinte, que um usuário, tá, do PowerPoint versão 2013, tá? Ele vai iniciar uma apresentação de slide, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é uma apresentação de slide, certo? E ele diz o seguinte, que a tecla de atalho a ser utilizada nesta operação é... Então, ó, se liga no enunciado, pega a visão. Ele diz o seguinte, que eu estou com o meu PowerPoint aberto, tá aqui, o meu PowerPoint 2013, certo? Que é o meu pacotezinho. E ele diz que eu vou começar para vocês aqui, eu vou iniciar a apresentação de slides. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma apresentação de slides, tá? De boinha. De boinha, de boinha. Aí ele diz que existe uma tecla de atalho que se utiliza para começar essa operação. E aí ele diz F5, F9, ESC ou Insert. Eu sei que vocês pouco utilizam questões de PowerPoint, né? E nos concursos públicos, 10 questões, se cair uma, cai muito. Mas é essa que quebra as pernas da gente. Se o concurso tiver 5 questões, tem concurso que não quer nada. Então é muito pouco o índice de questões de PowerPoint. Mas a gente precisa aprender um pouquinho também. Por isso que eu coloquei ela hoje. Tá? Então, assim, vou começar a apresentação, né? Digamos que eu estou aqui na sala de aula com vocês, estou na sala de aula, e aí vai começar a minha apresentação. O que é que eu vou apertar? Digamos que o mouse quebrou, tá? O mouse quebrou, e agora? Se eu clicar, o meu teclado, as setas quebraram também, então não tem como eu alternar, então eu preciso fazer a apresentação. Como é que eu vou fazer para vocês? Ó, vamos eliminar. Vou eliminar logo por aqui. F9. O que é que significa F9 dentro do PowerPoint? Nada. Até hoje, a Microsoft não desenvolveu nenhuma função específica atribuída para essa tecla. Então, se você apertar F9, está com o PowerPoint aberto, apertar F9, não vai acontecer nada, nada, nada. Você já elimina ela aí. Beleza? A tecla Insert. Vou descartar também. Por quê? Porque se você pesquisar, você vai ver que a tecla Insert, geralmente, ela é usada para alternar entre os modos de inserção e substituição de texto.
que não é o caso. Eu quero iniciar, tá, a minha apresentação. Eu não quero substituir o texto, nem quero começar no modo de inserção. Então, eu também vou descartar. Sobrou para mim a tecla F5 e a tecla ESC. E aí você está acostumado com a tecla F5, não está acostumado? O que a tecla F5 faz, Verônica? Verônica? Cadê você? Não abre uma abinha lá para a gente pesquisar o nome? Não. Que abre uma abinha. Eita, mas hoje ela tá. Tu tomou remédio hoje, né? Para você abrir uma abinha para pesquisar o nome é Ctrl F, não é F5. Ctrl F. O navegador, Verônica Maria. A gente está falando sobre o PowerPoint. Tá? PowerPoint. F5, você está acostumado para quê, F5? Todo mundo é que dá um F5 toda hora, todo instante. F5 para você atualizar, não é assim? Abriu uma página. Ah, a página não está acessando. O que é que você faz? Para não digitar tudo de novo. F5, F5, F5. Atualiza. Quando você está no dia do concurso, que a banca lá não soltou ainda a lista dos aprovados. Pô, são 9 horas da noite, não saiu nada ainda. Atualiza a página aí, Vera. Vê se saiu a lista dos aprovados. Você F5, F5, F5. Tá? Só que F5 atualiza as coisas, né, as páginas, nos navegadores de internet. Nos navegadores de internet, a função do F5 é atualizar. No PowerPoint, a função do F5 simplesmente é iniciar a apresentação de slides. Certo? Então, nossa resposta na 17 é a letra A. Ah, professor, vem cá. E o ESC, que o senhor não comentou, serve para quê? O ESC já está dizendo, né? Se é ESC, é terminar. Então, ó, ela é usada para você sair da apresentação. Então, se eu apertar um ESC aqui, a minha apresentação vai sumir para vocês. Tá? A apresentação vai simplesmente sumir. Por quê? Porque eu vou sair da apresentação. Beleza? Então, ó. ESC, sair. Fechou? Vamos embora. 18ª questão, que diz o seguinte. É utilizado para auxiliar na formatação dos dados da planilha. É auxiliado para utilizar na formatação e distribuição dos dados na planilha. Aí diz, comumente usado quando se faz um cabeçalho de uma tabela. Por exemplo, aí ele diz, marca a alternativa que corresponde a juntar duas ou mais células em uma tabela no Word. Tá? Em uma tabela no Word. Ok? Então, ó, professor, é possível ter uma tabela no Word? Sim. Se você tiver com o Word aberto, você pode ir lá inserir tabelas. Aí o que ele quis dizer? Só para você pegar a visão. Ele diz que essa resposta, ela se utiliza para você formatar e distribuir o dado de uma planilha. Digamos que no seu Word você colocou uma planilha lá, certo? E ele diz que, geralmente, quando você usa, e quando você coloca lá no cabeçalho de uma tabela, por exemplo, né? Aí o que acontece? Você digitou lá, certo? O nome lá. Escola, sei lá, Cecília Meirelles. Então, o nome Cecília Meirelles passou da célula A para a célula B. Passou, né? Ficou passando. Escola Cecília Meirelles. Então, ficou entre a letra A, entre a letra não, desculpa. Entre a célula A, célula B e célula C. Então, você quer simplesmente juntar para que fique tudo numa célula só. Então, quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Você está simplesmente mesclando. Quando você clica lá em mesclar, aquelas 3 células viram uma só. Então, dentro de uma única célula vai estar Escola Cecília Meirelles. Tá? De boinha. Tá? Ah, professor, eu só posso fazer isso no Word? Não. Você pode fazer no Excel. Tá? Você pode fazer no Excel. Está lá digitando lá uma tabelazinha, empresa fulano de tal. Passou 2, 3 lá, células. Aí passou a célula A1, B1, C1. Então você fala, seleciona e vai lá e mescla. Então ela vira uma só. Certinho? Então essa é a funcionalidade
de juntar, como ele disse lá, tá? Aqui, ó, juntar duas ou mais células. Você vai mesclar. Certinho? De boa? Então vamos para a nossa 19ª questão, certo? Vamos lá. A 19ª questão diz o seguinte, que lá no Word, em qual guia da faixa de opções está disponível o botão Ler em voz alta? Ler em voz alta, tá? Professor, para ser sincero, eu nunca reparei que tinha essa função. O meu Word não tem. Ó, se seu Word for pacote 2007, 2010, 2013, realmente não vai ter essa função. Essa teclazinha lá, tá? Mas se seu Word for pacote 2016, 2019 ou pacote Office 3005, com certeza vai ter lá essa teclazinha lá, tá? Essa guiazinha lá. Lê em voz alta. Professor, para que serve essa tecla, lê em voz alta? Ó, essa tecla ela foi desenvolvida para os deficientes visuais, tá? Então, quando alguém manda um texto, você ativa essa tecla, essa funçãozinha lá, o próprio Word faz a leitura e o deficiente visual ele vai ouvir o que está naquele texto, tá? Então é muito legal, muito interessante. Então, quando você quer ler uma coisa em voz alta, você está querendo o quê? Você está simplesmente revisando, tá? Aquele texto para ver se tem alguma coisa errada. Então, lá no Excel, em qual guia de faixa existe a opção disponível, botão ler em voz alta? Simplesmente na guia chamada revisão. Revisão. Em revisão, eu escuto o que está no texto e eu faço minhas considerações ou minhas correções. Tranquilo? Essa de boa. Essa aí, show de bola. Não dá para esquecer, não. Voz alta, né? Botão ler em voz alta. Com certeza, se seu pacote for de 2016 em diante, pode clicar na guia revisão aí que você vai achar ele lá, tá? Depois vocês, eu não sei qual é o pacote que vocês usam aí, mas com certeza vocês lá, quando clicar lá, vocês vão achar lá. Nessa guia revisão, vai ter lá a guia ortografia e gramática, vai ter a guia, deixa eu ver, idioma, comentários, controle, isso aí. Vai ter lá. E vai ter a guia ler em voz alta lá, bem destacada. Tem uma azão bem grande assim, um negócio assim, feito um áudio nela lá. Pode achar lá, quando você clicar lá. Fechou? De boa até agora? Como é que tá aí nossa marcação aí? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilinho aí? Então vamos para nossa 20ª questão. Essa daí, Verônica, só lembrei de você. Essa aí coloquei sua homenagem. Você sabe que toda exercício tem que ter uma questãozinha de Excel para você infartar, né? Você infartar, né? Dona Cris, essa daí tentou resolver? Conseguiu? Dona Amanda, essa daí Ainda também. não. Ainda não? Essa daí Eu vou, eu eu vou dar a deixei. vocês. Deu 10 minutos aí, um minutinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver. O que é que eu tenho a dizer a vocês antes que eu comece a contar aqui? A função e a regra é a mesma de conta e si. A função e a regra é a mesma de conta e si. Então, nesse momento, a sua função é soma-si. É a mesma para conta e si. Toda vez que você vê uma função soma-si ou conta-si, tem que ter tável. O que é que ela tem que ter? Intervalo e condição. Intervalo e condição. Então, vou dar aí 3 minutinhos. Tá contando agora, tá? São 9:02, 9:05, eu chamo vocês. Dou um alô para vocês, beleza? Cuida aí. Vamos tentar, velho.
Vai querer, vai cair essa daí, pra você. Só prestar atenção, tá? Vai ter intervalo e critério, sempre. O critério estará sempre em aspas. Lembre das questões que a gente resolveu. Muitas vezes eu digo, conte se maiores que 8, menores que 2. Então, o critério era sempre esse, hein? Falta um minutinho, hein, pessoal? Um minutinho. Nesse caso, ele vai dar 1.500. Vamos ver. Deixa eu ver o Ele vai tempo. dar ali. Uma coisa é certa, ou a C ou a D. Olha, senhora D. Concordo com a senhora. O seu D. Vamos lá. Estou no nosso tempo aqui, tá? 3 minutinhos já se passaram. Vamos embora. Bora, Verônica. Vamos botar os neurônios para pensar, Verônica. Vamos embora. Se o critério é de 2 a 6, só as letras C, não Hum, vai dar esse resultado aí. Seu raciocínio está certo. O seu D. Vamos ver agora. Então lá. Como Eu disse vou nossa amiga dizer. Dona C, como disse nossa amiga Dona Cris, o seu D. Eu concordo com ela. Então, vou apagar aqui, ó. A e B. Já vou excluir. Vamos lá. Como eu disse a vocês, nossa regrinha. Tanto vale a conta em si, vale para a soma si. Então, o que é que ele diz aqui na nossa regrinha? Some-se de B2 até B6. Então, ó, B2 até B6. Certo? Vamos por parte. Vamos pela regra. Ele simplesmente mandou eu somar de B2 até B6. Está aqui. Já marquei. Aí ele diz, some-se de B2 até B6 e, ó o ponto e vírgula aqui, e também some-se, né? A2 até A6. Está aqui. Deixa eu mudar aqui a corzinha para ficar bem legal. Vou mudar a cor aqui. De A2 até A6. Certinho? Ou seja, tudo que ele mandou no anunciado fazer, eu fiz, né? Eu separei A2 até A6, está aqui. B2 até B6, está aqui. Né? Está aqui. De boa. Aí ele diz, e vem o critério. C. Então, de A2 até A6, eu já vou eliminar A e B. Porque ele quer só o C. Só o C. Certo? Então, ó, já eliminei aqui, ó, A e B. Porque ele quer só o C. De B2 até B6, ele quer que some só quem está em C. Então, ó, 500, 1.000, 1.500. Certíssimo, dona Cris. O que a senhora disse? Tranquilo. Tá vendo, Verônica? Que essa foi fácil, não precisou nem fazer cálculo. Eu imaginei que era assim. Eu disse, mas lá para frente está dizendo só a letra C, então vai ser só a letra C, o critério ali. Isso.
Porque, dona Cris, quando ele deu o critério, ficou fácil, não foi? Ficou muito fácil. De boa, né? Se ele coloca ali dentro do critério assim, Gabi, toma oi, aí, ó. 3.500 era bom demais. é o quê? Podia dizer assim, some 500, 3 vezes, para ver se no instante a pessoa não acerta. Mas ele disse, você que não entendeu. Ó, ele disse. Ele falou aqui para você, ó. Some, some, tá? Só o C. Aqui. Some só o C. Então, olha. 500, 1.000, 1.500. Ele disse. Você que não entendeu. Eu disse, tenta aí, Verão, que você disse, eu nem me arrisco. Tá vendo? Agora, se eu botasse lá numa teclazinha voz alta, aí você que sabia, né? Ele falou ali, some, né? E aí ele disse, só o C. De A2 até A6 e de B2 até B6. Então, só o C. 1.500. Certinho essa daí? Essa daí essa foi tranquila aí. E para a gente fechar a noite com chave de ouro, a nossa última questãozinha aí, que eu fiquei devendo a Aparecida, apago já Aparecida. Diz o seguinte, lá no Excel, do ambiente lá do pacote 365, a opção de auto-preenchimento, se liga só, hein? Ó, estamos falando em Excel, tá? Ele diz que tem uma opção de auto-preenchimento, que deve preencher os dias da semana e pode ser usada para preencher automaticamente as células selecionadas com a sequência de datas que corresponde a todos os 7 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Correto? Vocês marcariam o quê? Certo ou errado? Lá no Excel, tá? Existe uma opção chamada auto-preenchimento, que ele vai preencher para vocês os dias da semana, tá? Nas células selecionadas com uma sequência de datas correspondente a todos os 7 dias da semana. Vocês Eu vou marcariam de certo ou certo. errado? Eu Oi? vou de certo. Ela vai de certo. Os demais? Vou de certo. E Verônica, arrisca, Verônica? Vera? Eu acho que Arri... está errado. Vai o quê? Eu acho que está errado. Ó, ela sempre vai do contra aí, tá vendo, dona Sete? Ela sempre vai do contra aí. Errado. A Amanda também foi com ela. Dona Cris, o que é que marcaria? Oi? Emerson, Oi. se você selecionar, por exemplo, segunda, dia 1, tá ouvindo? Ô, Aí, como você selecionou, vai sair não vai repetir? E não tem que sair segunda, 2, terça, 3, quarta. minha jovem, vamos ler de novo, tá? Se ligue. Olha, ele diz o seguinte, lá no Excel existe uma opção de auto-preenchimento. E deve preencher os dias da semana. Dias da semana, tá? Que ele pode ser usado para preencher automaticamente as células com uma sequência de datas que corresponde aos 7 dias da semana. Certo ou errado? Agora, galera. Certo ou errado, velho? Eu Certo. ainda acho que eu digo que está errado. Está errado. Dona Amanda está errado também. Vamos lá. Verônica, por incrível que pareça, Verônica, porque aí você já disse, aí é um, 2, 2, isso é outra questão, isso não é auto-preenchimento, velho. Isso não é auto-preenchimento. Veja que ele diz que existe uma opção de auto-preenchimento. Naquele dia, olha só, naquele dia quando eu falei, se você clicar e arrastar, eu disse, eu não falei auto-preenchimento. Eu não falei auto-preenchimento. Eu disse que era o encontro das células. Naquele encontro da célula ali, tá? Eu disse que naquele pontinho ali era o encontro das células. Certo? Aí eu disse, se você clicar naquele pontinho e arrastar, se ele tiver selecionado 1 e 2, e selecionar a tecla, a célula 1 e 2, e arrastar o pontinho, né? O nome daquilo ali é alça de preenchimento. Não é auto-preenchimento, é alça. O encontro das células, olha, aquele pontinho, é a alça.
Entendeu, velho? É Foi a desse alça. jeito mesmo. Foi desse jeito mesmo, professor. Aí eu disse, se clicar na alça e arrastar, e tiver selecionado 1 e 2, ele entende que é 3, 4 e assim por diante. Se só tiver selecionado o 2 e você na alça arrastar, ele vai entender que é só o 2. Nesse caso aqui, ele diz o seguinte, que o Excel, ele tem uma opção lá em cima, você ativa ela, de auto-preenchimento. E aí ele citou que existe 7 dias da semana, entendeu? E 7 dias na semana. E aí ele disse que se você clicar lá, ele vai preencher os dias da semana, e que pode ser usado para preencher automaticamente, né? Com datas correspondentes. Mesmo assim, Vera, você marca continuar no certo ou no errado? Tá errado. Tá errado, não. Ele não está dizendo que já tem a opção do auto-preenchimento, criatura? Mas ela marca errado, viu, dona? Dá deixa quieto. Eu me divido com Vera. Olha só, dona Cris. Por incrível que pareça, dona Cris, hoje ela está implicando. Ela está dizendo, continua no errado. E hoje a danadinha acertou, tá? Aí você vai estranhar. Professor, está errado? Sim. Simplesmente essa alça, até eu ia dizer alça agora. Essa teclazinha que tem lá em cima, no Excel, no pacote 365 de auto-preenchimento, ele simplesmente, dona Cris, quando se refere a datas, né, e dias de semana, na verdade o Excel, ele não reconhece o sábado nem o domingo. Ele só reconhece os dias úteis. Então, quando o cara falou aqui em cima que para preencher automaticamente as células na sequência de dados correspondente a todos os 7 dias das semanas, o Excel, quando você ativa esse auto-preenchimento, ele exclui o sábado e o domingo. Não é fogo? Isso é uma questãozinha nova, né? Foi agora, de fevereiro, no concurso que teve. Ele exclui. Por quê? Porque essa guia, né, essa opção de auto-preenchimento, ela simplesmente, as células com os dias úteis, ela só preenche as células com os dias úteis. Então, o Excel só entende que os dias úteis são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Entendeu? Ele não inclui os finais de semana. Ou seja, o que é que significa? Significa que a sequência gerada não abrange todos os 7 dias. Entendeu? Mas apenas só 5. Então, hoje, Verônica, ela implicou e sustentou que estava errado. Mas hoje ela chutou. Certo? Mas essa informaçãozinha vocês já anotam aí. Que dentro do Excel, do pacote 365, se tiver uma questãozinha que fala em auto-preenchimento, olha só, auto-preenchimento, e não alça. A alça é quando existe um encontro das células. A1, tá? A1, célula, não, A1, A2. Então, aquele encontro é uma alça de preenchimento. Certo? Então, quando existir uma questão de Excel que falar em auto-preenchimento, e ele se referir a dias da semana, vocês excluem os finais de semana. Ele só preenche para vocês de segunda a sexta. Então, hoje, Verônica implicou, ele disse, é errado mesmo, não quero saber, e está tudo certo. Então, hoje, no concurso, ela ia chutar e ela ia acertar. Beleza, Vera? Essa daí eu trouxe nova, eu sabia que ia gerar uma polêmicazinha. Eu vou botar a Verônica na berlinda aqui. Já botei de propósito, viu, Vera? Então, meu povo, Eu sei. muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Alguém quer falar? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Foi muito bom estar com vocês. Amanda, fiquei feliz de lhe ver hoje aqui no ao vivo, viu? Do nosso neto, obrigado. Gabi também. Gabi cai e volta, mas segurou até o final. Muito bom. Dona Cris, como sempre, presente aqui com nós, só quando não tá mesmo, né, Dona Cris? Vera, se atrasa, estava falando com mamãe, mas entrou, então, muito bom mesmo, certo? E aí vamos ficar ligadinho aí no concurso, certo? Não vamos desanimar não, pessoal, até agora não tem nada não, tá? Riva, ela fala o que ela quiser lá nos vídeos dela, e ela ficou meio putinha no final, ainda jogou a caneta, e virou a cadeira. Você nota que no final do vídeo ela dá uma giradinha na cadeira, puta da vida. É assim mesmo, beleza? Então, ó, até semana que vem, fique com Deus, um ótimo resto de semana aí, tá? Foi muito bom. Boa noite, pessoal. Valeu? Até a próxima aula. Boa noite. Tchau, tchau, meu povo. Forte abraço. Tchau, Amanda. Tchau, Dona Cris. Tchau. Tchau, Gabi. Tchau, Sinete.